Fala, meu povo, tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora, porque tem jogador de Série A chegando no esporte. Vixe, Maria! Estavam pedindo tanto aí, ó, a diretoria tá trabalhando agora, não é jogador de Série C mais não, é só jogador Série A. Presta atenção que vou trazer todos os detalhes para vocês aqui, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos. Antes de falar sobre esse jogador, eu quero falar sobre outro jogador que é bronca pro esporte. E na conta de quem? Repita comigo. Yuri Romão. Exatamente, mas a gente tem que rir para não chorar, porque Yuri Romão acabou com o esporte, meus amigos. A realidade é essa, beleza? Mas bora dar uma olhada aí na fonte e a gente volta a conversar sobre esse rolo aí. Bora lá. Meus amigos, a informação aí é do amigo Valfrido Neto, com a apuração da LDS TV, através do nosso Xandão Gabriel Miranda. Verificamos que ontem o atleta Hereda deu entrada em uma ação trabalhista contra o esporte, meus amigos. Ele cobra atraso de 4 meses de direito de imagem, 2 meses de atraso de CLT, férias, 13º salário e 3 meses de FGTS que não foram depositados, meus amigos. É bronca pesada. Assim, é surreal, tá? Todo dia é uma coisa diferente. E o que eu acho pior, o que eu acho assim, engraçado, não sei o que pior, é que daqui a pouco vem uma notinha de Yuri Romão dizendo, não, minha gente, não são 4 meses, são 2. Até parece que vai mudar alguma coisa. Assim, enfim. É bronca pesada e eu tava suspeitando de ficar assim, poxa, o Sport tá com um jogador bom, tá? Querendo era titular no Sport antes de se machucar. Com a cláusula ali, renovação, o Sport poderia ativar normalmente essa renovação, seria um bom lateral direito. E mesmo na gestão de Yuri Romão, que tava comprando todo mundo, Hereda saiu do Sport assim do nada, voltou da lesão que ele teve lá na virilha e sumiu. Sumiu Hereda, a gente fica com o Matheus Alexandre, não fica com Hereda por uma oportunidade dessa de mercado, que para uma Série B Hereda é excelente, tá? Não sei a situação dele em relação a essa lesão que ele teve, porque ele já tinha tido essa lesão antes, aí depois teve de novo no Sport, eu não sei se ficaram com medo, porque ó, vai um jogador que tá de vidro aí, essa lesão é complicada, eu não sei se foi por isso. Mas eu fiquei meio assim porque não contratou o jogador. Mas aí, meus amigos, mesmo que ele tivesse bom, 100% não ia comprar o cara. Ó, a petecada que o Yuri Romão deixou. Deixar aí o cara, pô, 4 meses, pô, 4 meses de salário atrasado, que CLT é salário atrasado. Então, assim, é surreal o que aconteceu no esporte. E eu sempre digo, eu vou reforçar aqui, eu não vou estar julgando ninguém, tá? Mas Matheus Sotomayor precisa ativar o jurídico do esporte para fazer uma investigação em cima de Yuri Romão. Não é normal. O que aconteceu não é normal. O máximo que eu posso dizer a vocês é isso. Não é normal. O cara receber uma tonelada de dinheiro, porque o Sport recebeu meio bilhão de reais. Você não sabe quanto tanto de dinheiro é esse, minha gente. É muita grana. Em 2 anos, 2024 e 2025. E o cara não pagou ninguém, saiu devendo a todo mundo. Sérgio Oliveira, Lucas Lima, Hereda, Paciência, Atêncio, todo mundo. O cara saiu devendo absolutamente todo mundo, até funcionário, e ficar por isso mesmo. Com meio bilhão, meu bilhão dá pra pagar umas 50 mil folhas do esporte, pô. Não, isso não existe, tá? A folha de 6 milhões e meio, o cara deixar devendo desse jeito a todos os jogadores já há 4 meses, pô. A gente tá falando aí de setembro. Agosto, setembro, aí o cara já parou de pagar. Então, assim, tem que ter uma investigação e, infelizmente, eu gostava, tá? Eu gosto do futebol de Hereda. Gostaria que ele continuasse entre Hereda e Matheus Alexandre 10 mil vezes Hereda. Mas a gente viu aí que não tinha condições. O Sport tá, o Yuri Romão acabou com os cofres do Sport. Beleza? Jackson, tranquilidade total, beleza? Deixa Hereda pra lá, mas quem é esse jogador nível Série A? Nível não, é da Série A que está próximo de chegar no Sport. Bora pra fonte e a gente volta a conversar. Bora lá. Meus amigos, a fonte aí é Anderson Matos. Ele tem um canal aqui no YouTube, tá? Do canal do Dinâmico, tá? Ele faz a cobertura, toda a cobertura do Vitória.
E ele diz o seguinte, meus amigos, de saída, Lucas Braga está a caminho do Fortaleza, jogador deve ser emprestado com o Vitória pagando parte menor do salário. Pepe tem possibilidade de ir para a China. E a parte que interessa a gente é Claudinho negocia empréstimo com o Sport, meus amigos. Jackson, quem é esse Claudinho? Ele joga de quê? Nunca ouvi falar. Bora lá. Esse Claudinho, meus amigos, é um jogador, tá? Que teve uma passagem muito grande pelo Criciúma. E eu vou passar aqui os números dele para vocês. Ele é lateral direito e foi comprado no ano passado pelo Vitória. Foi comprado pelo Vitória, chegou no Vitória e fez alguns jogos, tá? Na verdade foi 31, se eu não estiver enganado, mas eu vou trazer o número exato aqui para vocês. Só que a maioria dos jogos que ele fez, tá? Ele não fez do Campeonato Brasileiro da Série A. A maioria foi Copa do Nordeste e Campeonato Baiano, tá bom? E também teve uma Sul-Americana e outra, mas quando ele entrava lá, no Vitória, ele entrava no segundo tempo. Mas ele é bom, ele é ruim, Jackson. Deixa a questão do Vitória pra lá. Esse lateral direito é bom, ele é ruim. O que eu posso dizer a vocês é, ele é melhor do que Matheus Alexandre. Vamos lá, ele é menos ruim do que Matheus Alexandre. Eu tô vendo aí que tá o maior zoada na internet, dizendo que ele é o craque, piriri, papapá, mas não, tá? Na minha opinião, tá? Na minha opinião, ele não é craque, ele não é esse jogador badalado, porque ele tem dois defeitos, tá? Tem uma virtude e dois defeitos, que é o que eu procurei saber antes de vir conversar com vocês. Vamos lá para a virtude, tá? Que é o melhor aí. É um jogador que apoia muito bem, tá certo? É a mesma virtude que eu acho que Filipinho tem. É aquele jogador que entra em profundidade, aparece na área, faz cruzamentos, faz tabelinha ali com ponta. Ele tem essa virtude muito boa. Agora, o defeito dele, Jackson, ele tem dois, tá? O primeiro, não sabe marcar, o mesmo estilo de Filipinho, tá? É um jogador que é jovem também, tem 25 anos, mas o mesmo estilo de Filipinho, apesar que o pouco que eu vi, que não se exigiu tanto assim do decisão, tem que ser claro disso, a gente precisa ver mais tempo ainda. O pouco que eu vi de Filipinho, ele tá marcando direitinho, tá? O pouco que eu vi, deixa os próximos jogos, um jogo mais truncado, Série B, a gente vai ver como é que tá a situação de verdade de Filipinho. Mas no caso desse Claudinho, ele é um jogador que ele tem dificuldade na marcação. Marca direitinho, a mesma coisa de Filipinho. Marca direitinho, mas ainda precisa melhorar muito essa marcação na lateral direita. E o outro defeito, que eu acho que é um defeito muito parecido, tá? Se vocês prestarem atenção, mesmo defeito de Matheus Alexandre, que é o físico, tá? Falando em Matheus Alexandre, eu vejo quando tá começando o segundo tempo, ele já começa a vagar no campo. Ele corre meio se esforçando, mas é esforçado, no caso do Matheus Alexandre. Mas o físico de Matheus Alexandre deixa a desejar, tá bom? Isso é a minha opinião, fora as outras coisas de Matheus Alexandre. Em relação a esse Claudinho, ele também tem essa questão aí de físico. Ele não aguenta tanto assim uma pegada muito frequente. Como eu disse a vocês, no Campeonato Baiano, ele jogou muito um jogo que não exigia tanto assim dele. Só que já na Série A, ele já começou a pegar um banquinho e entrar no segundo tempo. Aquele jogador que quando o Vitória estava precisando dele para atacar, ele ia lá e dava conta do recado. O jogador chuta fora da área, tem um bom cruzamento e tem umas tabelinhas boas, um passe bem legal, mas tanto o físico quanto a questão aí defensiva ele deixa a desejar, tá bom? O Sport pode trabalhar em cima disso dele? Pode trabalhar, ele pode melhorar o físico, não sei quem era o preparador físico dele lá no Vitória, quem é o preparador físico do Vitória, só que ele deixa a desejar dessa parte. Mas, meus amigos, comparando, que é algo que a gente tem que falar agora, comparando ele com o Matheus Alexandre, não tem comparação, tá? Ele chega para ser titular na frente do Matheus Alexandre. Quem sabe ele dá o gás aí no primeiro tempo, e no segundo tempo entra Matheus Alexandre, ou Matheus Alexandre começa, depois entra ele. Vai depender aí do que Roger vai estar pensando em relação ao jogador, mas ele tem problema físico, tá? E a gente tem que deixar isso bem claro para vocês. Mas bora aqui para os números do atleta, para não ficar só na minha conversa mole aqui. Bora lá para vocês darem uma olhada, vamos embora. Meus amigos, o jogador aí, Claudinho, de 25 anos, ele começou, meus amigos, em 2016, tá vendo aí de baixo pra cima, beleza? Em 2016 ele começou no Criciúma e jogou todo o tempo aí no Criciúma. Ele passou do Criciúma de 2016 até 2020, tá? Em 2020 ele foi emprestado para o Atlético Mineiro, chegou no Atlético Mineiro, o Atlético não quis ficar com o jogador, ele foi pro Sub-20 lá, tá? E depois voltou em 2021 para o Criciúma. E no Criciúma fez bastante jogos, tá?
ficou 21, 22, 23 e 24. O melhor ano do atleta, na minha opinião, foi em 2024, quando ele fez 55 jogos, fez 5 gols e deu 6 assistências. Como eu disse a vocês, ele é um jogador que vai muito para a área, tá certo? É um jogador mais de ataque. E em 2025, o Vitória comprou o jogador, fez 31 jogos, 3 gols e 1 assistência. Mesmo assim, ele não estava sendo tão utilizado. Vitória entrava muito no segundo tempo por questão física. Mas, se trabalhar essa questão física, ele aí já dispara na frente de Matheus Alexandre. Eu gostaria que o Sport fosse atrás de outro lateral, um lateral mais rodado, tipo um Hereda da vida, com um pote físico melhor, porque a Série B é muito pegado, tá? A Série A também, mas a Série B eu acho um jogo mais puxado, mais de velocidade, mas é o que tem para hoje. Se chegar e acertar, eu acredito que é uma boa contratação. Já que Ítalo Lucas, que é o jogador da base da gente, deixou um pouco a desejar em relação, assim, não é que deixou a desejar, tá? É o boy da base, ainda não tá preparado para assumir uma lateral direita, beleza? Mas deixa aí nos comentários, meus amigos, o que é que vocês acharam dessa possível contratação de Claudinho? Tamo junto e até a próxima.